Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus permeie em vossos corações. Quero agradecer primeiramente ao Criador pelo dom da vida, a bênção divina. Quero agradecer ao Espírito Santo, com o nosso progenitor, que já se encontra desencarnado, por essa trajetória da vida. Quero agradecer também ao COEC, Casa de Oração, Esperança e Consolações, por mais um convite, ao qual antes da pandemia nós já tínhamos feito uma palestra lá, pessoalmente. Uma linda casa, num local que necessite muito, em São Caetano, em meio a tantas adversidades. Quero parabenizar essa corajosa seguidora do Cristo por ter essa jornada tão efetiva nessa casa. Bom, hoje nós vamos estar falando, sobre os evangelistas, que são os 4 evangelistas, Nós vamos estar falando sobre o Novo Testamento, do que significa ele, como foi criado, quem escreveu, qual é o significado de cada um, e todo esse aspecto junto com a primeira revelação, a segunda revelação e a terceira revelação, ok? Então, nós vamos falar que o Evangelho, ele significa o quê? A boa notícia, Ele é a boa nova. Ele traz a remanescência do alvorecer de cada dia, dos bons significados. De quem? Jesus Cristo de Nazaré, o Rabino, o Messias, nosso Mestre. E ele que veio com um objetivo maior, qual? A transformação moral. A transformação moral de todos nós. É isso que é a causa maior do Cristo. E ele veio fazer a transformação moral de todos nós com o quê? Com a lei do amor. Ele só veio pedir para a gente nos amarmos. Ele não veio pedir para a gente escalar o Everest, nem criar a fórmula da bomba atômica. Ele veio pedir para a gente se amar um ao outro, como a si mesmo. Então, o Evangelho, ele vem do grego, Euangelion, Como eu falei aqui, ele é a boa nova. Então, vamos estar falando do Novo Testamento, como eu mencionei agora há pouco. O Novo Testamento, ele tem o conteúdo dos Evangelhos, que é o Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem os Atos dos Apóstolos, que é chamado como Atos, é considerado como se fosse o 5º Evangelho, Como se fosse o 5º Evangelho. Ele tem as Epístolas e ele tem o Apocalipse. Quero lembrar que o Evangelho, os 4 Evangelhos que é contido no Novo Testamento, são os Evangelhos canônicos, reconhecidos pela Igreja Católica. Tem alguns outros, diversos, que são chamados apócrifos. Eles são, digamos que eles não têm reconhecimento verídico, mas não significa que o Cristo não viveu aquilo, certo? Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui, após essa abertura, é que Jesus, ele não escreveu nada. Jesus, ele não escreveu nada. Jesus, ele viveu. Ele exemplificou. Porque, como diz Bezerra de Menezes, não adianta, o brilho da inteligência
se o coração permanece às escuras. Então Jesus, ele viveu, e nós temos que ser o exemplo, e não somente falar. Eu mesmo posso ser uma grande contradição, falar, levar a palavra do Cristo e não exemplificar. Todos nós temos que estar atentos a isso, todos nós. Então, lá no Velho, vamos começando fazendo uma retórica. O Velho Testamento, ele é formado de 60 e poucos livros, né? Que foi a primeira revelação. A primeira revelação é Moisés. Moisés sobe ao Monte Sinai para falar com Deus. Deus é uma divindade. Representantes da divindade entraram em contato com Moisés e falaram para ele os 10 mandamentos, que não são 10 mandamentos, são mais de 200, como andar, como comer, como cortar o cabelo. Entretanto, foi feito um resumo e escrito na pedra, com recursos do plano astral. Mas o Velho Testamento, ele não é só Moisés. Nós temos que fazer um mergulho profundo mais em nossas vidas, em nossos estudos, em nossos posicionamentos. Temos que ir mais a fundo. E o profeta Isaías? Aonde fica no Velho Testamento? Então, o Espiritismo, ele desmistifica as mistificações. Ele traz a verdade sobre si. E nós temos que ir a fundo, porque é um estudo profundo. É um estudo categorizado. Nós temos que usar todo o nosso potencial para procurar estudar bastante a história e exemplificar. E fazer também profundamente, como o Messias fez. A segunda revelação são 27 livros do Novo Testamento. Como eu falei aqui, é composto dos Evangelhos, Atos Apóstolos, Epístola e o Apocalipse. A terceira revelação, quem é? É o Espiritismo. Século XIX, Allan Kardec. Foi o codificador, a doutrina dos espíritos. Allan Kardec fez um trabalho nobre, em torno de 10 anos. Nós, para lermos e estudarmos todo o Pentateuco, que são 5 livros básicos, que o Livro dos Espíritos gerou o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno e a Gênese. Só que tem as revistas espíritas e tem as obras póstumas. Não necessariamente ela fale do pós-morte. Elas foram lançadas após o desencarne do codificador. Leon, Hipólito, Denisard, Rivail, Allan Kardec. Então, a terceira revelação somos nós que temos que dar continuidade, estudando, colocando em prática e exemplificando. Lá na segunda revelação, que é o Novo Testamento, Jesus já falou. Vai surgir o Consolador prometido para dar continuidade e dar seguimento maior para nós. E é o nosso Espiritismo, a terceira revelação. Quem são a terceira revelação? As obras psicografadas, eu acabei de citar. Chico de Xavier, Ivone, do Amaral Pereira, Divaldo. E todos nós que estudamos, praticamos e futuramente, quem sabe, estaremos escrevendo livros também. Como recentemente eu tive a oportunidade de ser convidado para escrever para um artigo para uma revista espírita. Certo? Então, como eu falei lá, o Velho Testamento, vamos ser mais profundo, é só Moisés e o profeta Isaías. Aí lá no Novo Testamento tem uma passagem que fala: Jesus na sinagoga de Cafarnaum, ele lê um texto do Velho Testamento de Isaías e diz que a profecia se cumpriu. Por que ele falou isso? Ele falou isso porque a profecia que Isaías escreveu no Velho Testamento era falando dele, do Novo Testamento, que é Jesus, que é a segunda revelação. Então, primeiro que
a primeira revelação não é só Moisés. Moisés entrou em contato com a divindade, mas tem todo um contexto. E o profeta Isaías, que depois na segunda revelação ele reencarnou como? Como João Batista, o primo de Jesus. Após Jesus, João Batista foi o ser mais elevado que passou pelo planeta. E o mestre pediu para ser batizado por ele, para mostrar a simplicidade da causa. Então, Jesus lê esse texto e fala: a profecia se cumpriu. Ele estava falando, porque o profeta Isaías estava falando dele, né? Então, temos antes de Moisés, que é antes da primeira revelação, quem é que nós temos? O pai Abraão, Isaac, Jacó, todos quem a serviço do governador da orbe terrena. De Moisés em torno de 1000 anos antes de Cristo, e o pai Abraão, Isaac e Jacó já eram trabalhadores pelo governador da orbe. Há estudos que mencionam que Jesus, que tem um perispírito tão elevado de mundos celestes, que tem mundos que não têm perispírito. Nós somos uma tríade: corpo, espírito e perispírito. O perispírito é o corpo semi-espiritual, semi-material, que liga um ao outro. Em orbes celestes não existe o perispírito. Jesus tem o espírito e o perispírito tão elevado que em torno de 1000 anos ele se preparou para encarnar na Terra. Enquanto ele já fazia esse trabalho de preparação, já estava Moisés fazendo o trabalho, o pai Abraão antes de Moisés fazendo o trabalho. Então, os profetas, os profetas Isaac, Jacó, o pai Abraão, Moisés, Isaías, eles são operários da causa do governador da orbe. Os profetas são operários. Jesus é o salário. Eles trabalharam para a humanidade receber depois. Receber o quê? O Filho do Homem, do Deus Pai Celestial, que está lá no livro dos Espíritos. A primeira pergunta: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, é a sabedoria absoluta, é o Senhor onipotente, onipresente. E Deus, ele é pura bondade e misericórdia. Se ele não fosse isso, não estaríamos de pé. Então, como é que, se os profetas foram os operários, o Novo Testamento, que é o tema da nossa palestra, é Deus abrindo as portas para nós, filhos dele, do Pai Celestial. Ok? Na Gênesis, em Kardec, ele cita textos do Velho Testamento, que é o último livro do Pentateuco, que são os 5 livros básicos da doutrina espírita, como eu já citei anteriormente. Então o Espiritismo, ele é a chave que nos conecta a um pensamento robusto, que nos esclarece a obscuridade e ao misticismo. Além de ele trazer a robustez, fazer a gente pensar e exemplificar, ele tira todo o misticismo. Por isso que temos que ir a fundo e estudar. Então, eu vou fazer um breve resumo agora aqui dos 4 evangelistas, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, que escreveram os 4 evangélicos canônicos. Tem os Atos aos Apóstolos, eu já falei que é considerado como se fosse o 5º evangelho. Então, Mateus Levi, ele era um cobrador de impostos e foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. João, ele era o mais jovem, irmão de Tiago maior, filho de Zebedeu. Tem Tiago maior e Tiago menor, entre os 12 apóstolos. Eu vou explicar aqui quem foi dos 4 evangelistas que agiu diretamente com Jesus. Então João, ele era o mais novinho da turma, irmão de Tiago maior. Lucas, ele já foi o quê? Ele era um médico. Lucas, ele foi um médico. Ele não conheceu Jesus. Ele não era um dos 12 apóstolos. Lucas
ele, ao ver Paulo de Tarso falar ao público, Paulo, que era Saulo de Tarso, que de perseguidor do cristianismo a se transformar em apóstolo. A transformação moral de Paulo durou em torno de 10 anos. Ele na estrada para Damasco, indo matar Ananias, o mestre aparece para ele e fala: Saulo, por que tu me persegues? Com aquela voz do mestre. Era tanta luz que Saulo ficou em torno de 4 dias sem enxergar. Depois ele tirou a venda dos olhos. E a partir dali veio a transformação. Foi um processo. Então, quando Paulo já estava como profeta, palestrando, levando a mensagem do mestre, Lucas ouviu aquelas palavras e se sensibilizou. Paulo, quando foi preso pelos romanos, que foi decapitado, Paulo de Tarso, Lucas conhecia alguns soldados romanos e ele subornava alguns soldados romanos para entrar na prisão e ouvir os ensinamentos de Paulo ali, ó, no mesmo local, no mesmo teto. E assim surgiu o Evangelho de Lucas. Sobre Marcos, ele foi o primeiro a fazer o Evangelho, né? Que é o Evangelho mais antigo, mas eu vou falar aqui mais sobre Marcos. Então vamos lá, devido ao tempo. Discípulos diretos dos 4 evangelistas, discípulos diretos de Jesus Cristo, foi Mateus e João. Mateus era hebraico, João grego. Discípulos indiretos, Marcos transmitiu ele que reminiscências de Pedro. Já foi indiretamente. Pedro que negou o Cristo durante 3 vezes. Né? E Lucas, ele investigou e recolheu informações por via indireta. Já expliquei aqui como foi o processo com Paulo. Aí vamos aqui ler uma passagem de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram, o que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. A mim também pareceu conveniente, após a acurada investigação de tudo desde o princípio, escreveste de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Então o que é que Lucas está nos falando aqui? Ele está nos falando que a forma como foi escrita o evangelho, de como ele conduziu, e ele está falando sobre a questão dos evangélicos canônicos, que tem veracidade, e tem os apócrifos, que não foram reconhecidos. Então ele tá aqui ministrando para a gente em palavras a forma como foi absorvida, acolhida, investigada e exemplificada principalmente. E vivida, aqui após a acurada investigação de que desde o princípio escreveste de modo ordenado os ensinamentos que recebeste. Então foi uma grande missão. Né? A grande missão do Allan Kardec, Leon Hipólito Denisard Rivail, ele ter escrito ou ter codificado a doutrina espírita, a terceira revelação, o Paráclito Forte, o Consolador Prometido, e esses que escreveram os 4 evangélicos. Grande missão também, com certeza. Então, vamos aqui fazer aqui breves pontuações. No início, os evangelhos, eles não haviam pontuação nem separação por palavras. A pontuação surgiu com a imprensa no século XV. Os textos utilizados apenas as letras maiúsculas do alfabeto grego. As palavras eram redigidas com letras minúsculas e sem espaçamento. Colocação de espaços foi adotada a partir do século IX. Depois do Cristo, óbvio. A organização por capítulos surgiu no Ocidente pelo cardeal inglês Hugo no século XIII. Então, tudo era escrito palavra a palavra, sem maiúsculo, só com a diferenciação da letra maiúscula no início, sem pontuação e sem separação por capítulos, né? Então, através do cardeal inglês Hugo,
no século XIII, começou a ocorrer essa separação. A subdivisão em versículos foi criação do tipógrafo parisiense de Paris, Roberto Stephen, já no século XVI, ou seja, 300 anos depois do cardeal inglês Hugo fazer a separação por capítulo, veio a separação por versículos. No século XVI, 3 séculos depois, 300 anos depois, veio Allan Kardec. Então, quando Kardec fez a codificação, já havia toda essa separação de capítulo e versículos. Houve uma nova tradução proposta na Conferência de Hampton-Court, em 1604, século XVI, realizada por 154 tradutores, convidados pelas universidades de Oxford, Cambridge e Westminster. Foi dedicada ao rei James I e publicada em 1611 em volumes grandes. Então vamos lá. Agora que a gente já fez essa introdução, a divisão entre Velho Testamento, Novo Testamento, a terceira revelação, já vimos o quanto temos que ser profundo nas nossas pesquisas e nossos estudos. Nada tão singelo, simples. Jesus era a simplicidade em pessoa, andava em linha reta, mas ele praticava com a profundidade do amor, com exatidão, sem reminiscências, sem dúvidas. Então, agora vamos falar mais um pouco sobre o Evangelho de Marcos. Marcos, ele foi atemorizado quando jovem com a intensidade da tarefa. Kardec, quem assistiu o filme Kardec, viu como Kardec, sofria, buscava, Então Marcos, imagine, você ficar encarregado de escrever um dos evangelhos que o Cristo viveu. Marcos, ele ficou atemorizado quando jovem com a intensidade da tarefa. Sublima depois vendo em Jesus o servo incansável, paradigma da fraternidade ao serviço divino. Então quando ele viu a dureza da tarefa, ele falou, peraí, e o que o Messias fez? Viveu? Onde fica? Então, lá nas primeiras narrações escritas por volta dos anos 60 e 80, ou seja, no primeiro século, após a passagem do Messias, Então, lá entre os anos 60 e 80. Marcos foi escrito por Marcos, João Marcos, sobrinho de Pedro, como eu falei, foi indiretamente por Pedro, e primo de Barnabé. Vivia em Jerusalém com seus pais, Marcos. Provável utilização de Pedro como fonte, como foi fonte para Lucas e para Mateus. Então, Pedro foi fonte para Marcos, para o Evangelho de Lucas. E Pedro foi fonte para o Evangelho de Marcos. Que o Evangelho de Marcos foi provavelmente fonte para Lucas e Mateus. Existe uma similaridade entre os 4 evangelhos, de passagens, de situações. Então existe uma similaridade, alguns mais, outros menos. O Evangelho de Marcos apresenta pouca evolução da doutrina cristã. Ele foi escrito em estilo muito simples e de pouca precisão histórica. Mostra vestígios da tradição oral. Utiliza-se de palavras aramaicas. Indício de ter sido escrito em Roma. Questões sobre divórcios, palavras como keturion, que significa centurião, protorion, significa tribunal, designação de moeda, igual a óbulo. O Evangelho de Marcos, ele quer mostrar que Jesus é o Messias prometido e aguardado pelos judeus. Apresenta Jesus como Filho de Deus, mas incompreendido e rejeitado pelo povo. Ele faz poucas referências aos ensinamentos. Focaliza interesses dos pagãos recém-convertidos na fé. A fé que era paga,
Tem uma passagem no Evangelho que diz: não vim trazer a paz e sim a divisão. Como é que o príncipe da paz, Jesus, fala isso? Ele veio trazer a divisão, se estava tudo errado. Se a fé era cobrada e paga. Faz poucas referências ao Antigo Testamento. E o Evangelho de Marcos, ele destaca as emoções dos personagens, sendo o ponto culminante como a confissão de Pedro, que eu já falei que ele teve ação indireta, né? Em Cesareia, e a resposta do Cristo, que não declara antes ser o Messias, por causa do falso conceito de libertador temporal, atribuído ao enviado de Deus. É um segredo messiânico. A última ceia provavelmente foi realizada na casa de Marcos. Participou de trabalho missionário no Egito, Marcos, e morreu vítima de martírio. Vamos agora falar mais detalhadamente sobre o Evangelho de Mateus. Mateus, ele foi menosprezado funcionário, atende ao aceno do novo chefe e nele passa a vislumbrar o diretor supremo, o rei em nomenclatura humana, embora em nível do reino dos céus. Então, ele começa como menosprezado funcionário, né? Ele atende ao aceno, Jesus chama ele, né? Jesus toca a alma dele, né? Começa a conversão, né? Moral, interna, sentimental, a reforma íntima dele, e vislumbra ele como diretor supremo, né? O rei na nomenclatura humana, embora no nível do reino do céu, óbvio, porque Jesus, ele era do reino da paz, né? Do reino celestial, e não da matéria. O Evangelho de Marcos surgiu em torno de anos 80 a 98, atualmente perdido o primitivo. O texto atual, do Evangelho de Mateus que eu estou falando, surgiu de 80 a 98, atualmente perdido o primitivo. O texto atual de Mateus, texto conhecido, surgiu na Palestina em grego. Estudiosos acreditam que o original foi escrito em aramaico. Esse original ele foi perdido, não foi achado. Mateus, ele era um cobrador de impostos, né? Ele trabalhava para o Império Romano. Ele foi apóstolo e testemunha de vários acontecimentos que o Cristo fez, exemplificou. Ele era o mais intelectual do grupo, Mateus. Mateus, ele era bom conhecedor das Escrituras, fiel à tradição, escreve entre judeus para judeus, defende a tese de que Jesus era o Messias previsto nas Escrituras, filhos de Davi e Abraão, considera Jesus como rei. Mateus, já falamos disso acima. Ele refere-se constantemente ao Antigo Testamento, já ao contrário de Marcos, que não recita tanto o Antigo Testamento. Mateus, ele é de origem judaica, emprega a expressão reino dos céus em lugar de reino de Deus. Chamado o homem dos discursos, pois foi quem mais citou as fontes. Ele fala na universalidade da mensagem cristã, de uma forma universal. Ele emprega o termo Kyrios, que significa Senhor, enquanto os outros usam o termo Mestre. O Evangelho de Lucas, ele é o mais intelectualizado. Lucas era um médico, né? Como eu já falei aqui. Já falei como foi que surgiu o Evangelho de Lucas na breve apresentação. Ele apresenta Jesus como uma entidade imaculada, presa pela genealogia do pai Adão, porém subtraído ao pecado pela redenção no Pai Criador. A redenção é o que todos nós buscamos, que Jesus nos exemplificou. Nos rendermos a nós mesmos, nos rendermos ao Cristo, nos rendermos ao Pai Celestial,
a redenção maior da nossa alma, do nosso crescimento eterno. Porque com tanto conhecimento e estudo, temos que praticar mais e nos melhorarmos mais e exemplificar mais. Tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo, mas não podemos esperar muito. Observe como o mundo está em transformação, como o mundo está em crescimento. Observe, não há mais tempo a perder. Vamos buscar cada vez mais ainda o Pai Criador na nossa redenção, como fez Lucas, que é o que eu estou citando agora. O Evangelho de Lucas surgiu no século I no ano 80 a 98. Então Lucas, ele via Paulo de Tarso palestrar, exemplificar, conversou com ele sobre a moral, que ele era um perseguidor, Saulo de Tarso, e foi escrito nas masmorras, digamos assim, da prisão dos romanos. E ele ia lá quase toda noite e anotava os ensinamentos. E quando ele saía com o papel, com as escrituras, o chefe dos romanos, da prisão, que é isso? Isso não pode sair daqui. Quando eles leram, eles deram gargalhadas. O que é isso aqui? Que bobagem é essa? Ah, isso aqui fizeram pouco mérito, pode levar. Eu não vou precisar disso aqui, isso aqui não tem significado nenhum. E foi assim que surgiu o Evangelho de Lucas. Então Lucas, ele era um médico, e o médico das almas, o maior terapeuta que a orbe terrena teve, tocou o coração do médico Lucas também. Ok? E para finalizar, vamos falar do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é o evangelho mais espiritualizado, portanto mais próximo da essência dos ensinamentos de Jesus. Tem os olhos de ver no Cristo a entidade celestial, o verbo mesmo de Deus, não apenas o rei, o servo, o homem, sinopse da biografia terrena. Então, o Evangelho de Lucas apareceu em Éfeso por volta de 98 a 110, depois do Cristo, óbvio. Então o Evangelho de Lucas, ele é o canal de Deus para nos fazer compreender a presença de Jesus e o Verbo divino. Lucas, que ele era o mais jovem. João, que ele era o mais jovem. As partes só podem ser compreendidas na sua relação com um todo. Exige atenção muita de leitura na obra do Evangelho de João. Estruturas do Evangelho é espiritual e não histórico-narrativo. Um drama composto de um prólogo, 2 atos principais, epílogo. Proclama a messianidade de Jesus e sua filiação divina. Para ter vida, é preciso ter fé em Jesus. Muitos são felizes que não têm religião, mas não conheço ninguém que seja feliz e tão feliz que não acredite em Jesus, que não tenha sua transformação moral, que não haja no bem. O Evangelho de João, ele mostra a forte influência dos ensinamentos dos essênios. Os essênios, que foi um povo, né, que presenciou bastante os milagres que Jesus praticou e exerceu também. O Evangelho de João, importância ao conhecimento, expresso por dualismo, luz, trevas, verdade, mentira,
Anjo da luz, anjo das trevas. Ele insiste na mística da unidade com Cristo e na necessidade do amor fraterno. Então, o Evangelho de João, ele mostra uma faceta da personalidade de Jesus que reforça que Jesus é o centro de uma religião renovada, e em espírito e em verdade. Jesus é testemunha do que viu e ouviu junto ao Pai. Jesus é água viva, é luz do mundo. Ele é um bom pastor. Pastor de quem? De nós todos, das ovelhas desgarradas, que estamos no mundo em busca de evolução, crescimento. Viemos para sofrer? Não viemos para sofrer. Não viemos para sofrer. Viemos para aprender, evoluir e atingir a plenitude. Atingir a plenitude em uma passagem só? Impossível, quase impossível, muito difícil. Bezerra de Menezes, na sua última encarnação, no Rio de Janeiro, que ele nasceu no Ceará, ele atingiu a plenitude com a reforma moral íntima incrível. E quando foi apresentado o Espiritismo para ele, em torno de 60 a 70 anos, ele muito humildemente disse: já vinha fazendo isso a minha vida toda. Então, a dor nos regenera, a pandemia nos enaltece, os sentidos da vida, a praticidade do ser, hoje e agora. E não no ontem. Quer se preocupar com o futuro? Viva o hoje e o agora. Não há mais tempo a perder. Os ensinamentos foram todos aqui, detalhados. Mateus, Marcos, Lucas e João. Perdão, que é o tema da nossa palestra do Novo Testamento, da segunda revelação. O Messias, o Rabino, veio e sofreu por todos nós. Está na hora de aprendermos, para não sofrer, aprendermos com a dor e evoluir. Porque a vida nos arrebata ali as noções do nosso ser, de como viver, de como persuadir, de como possuir o amor eterno, a vida sagrada, até o Pai maior. E assim, meus irmãos, para finalizar, vamos ler aqui a passagem de João, capítulo 14, versículo 15 a 18. Relata o advento do Consolador. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o reconhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltareis para vós, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. O Espírito da verdade, Jesus, o Consolador prometido, o Espiritismo, e nós pegarmos todos os nossos ensinamentos, de todas as passagens, Velho Testamento, Novo Testamento, Consolador prometido, Espiritismo, e pormos em prática, evidenciando o amor, a luz divina em vossos corações. Muito obrigado, meus irmãos, que assim seja.